Hoje nós vamos falar sobre problemas no crescimento das crianças. Como identificar se o seu filho, a sua filha, eles estão crescendo dentro do esperado para a faixa etária. Quando é indicado o tratamento usando hormônio do crescimento. Convidamos a endocrinologista pediátrica para tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Então, você pode participar dessa nossa conversa enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Anota aí, 999270783. E olha só a nossa convidada aqui, doutora Marina Miller. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem, Yara. Obrigada. Um prazer enorme a gente falar sobre esse tema aqui, porque eu tenho certeza que é um tema que interessa aí você, né, mamãe, papai, que fica sem saber se seu filho está dentro do tamanho normal ou se está baixinho, se está crescendo rápido demais. Então, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, de fato, quando que os pais devem observar se algo está estranho, que deve realmente procurar um endocrinologista, por exemplo, para poder tratar desse assunto. Então, Yara, realmente a baixa estatura é o nosso dia a dia no consultório. A gente recebe muitos pacientes com essa queixa mesmo. E, assim, alguns sinais de alerta que a gente fala para os pais, para prestarem atenção, para pensarem em uma avaliação aquela criança que demora muito a trocar a numeração de roupa, de sapato, que de um ano para o outro não troca o tênis da escola, ou que fica muito tempo com aquela mesma numeração de roupa. Aquela criança que, em relação aos coleguinhas da escola, é o mais baixo da turma, também é um sinal que o pai precisa pelo menos de uma avaliação, levar aquela criança para ser avaliada. Então, são alguns sinais. O normal é trocar, por exemplo, uma criança, vamos dar um exemplo assim bem prático, uma criança de 8 anos, é normal que ela mude de 8 para 9 anos o tamanho da roupa de um ano para o outro? Ou até duas vezes, assim, a numeração? Como é que funciona isso? Nessa idade, realmente é uma idade que começa um pouquinho de desaceleração pré-puberal, que antes de entrar na puberdade, as crianças têm uma desaceleração normal. Então, nessa idade de 8 para 9 anos, em torno de uma, no máximo 2 vezes por ano. Quanto que uma criança cresce por ano, assim? Quantos centímetros, doutora? Isso Vamos varia. começar desde a faixa de bebê. Isso varia muito, né, com a faixa etária, mas em geral, um bebê no primeiro ano de vida, ele cresce 25 centímetros em média, em 22, 25 centímetros. Já no segundo ano, já cai muito essa velocidade de crescimento para em torno de 12 a 15 centímetros. Daí, dos 3 aos 8 anos desacelera, 7 a 8. Na pré-puberal, como eu te disse, dos 7 até os 9 anos dá uma desacelerada, de 5 a 8, e aí vem o estirão puberal, no qual ele vai crescer de 10 a 12 centímetros por ano. Então, varia muito com a idade da criança. Quando que o adolescente, quando que a criança para de crescer, assim? Isso também é uma pergunta muito frequente no consultório, mas isso vai variar bastante, não tem uma idade exata. Depende Mas na média, assim, doutora? Depende muito da idade óssea, de quando aquela criança entrou na puberdade, com que altura aquela criança entrou na puberdade, se a puberdade dela foi muito rápida ou não, porque Vamos explicar um pouquinho o que é a puberdade. A puberdade é a pré-adolescência, é isso? É aquela fase entre criança e adolescente? Isso, é aquela fase de desenvolvimento de caráter sexual secundário, que a gente começa a desenvolver, se preparar para a vida adulta. Ou seja, a criança, a menina começa a crescer os mamilos, o menino começa a engrossar a voz, mudar a voz, é isso? Isso, o primeiro sinal de desenvolvimento puberal na menina costuma ser o aparecimento da mama, junto com a aceleração do crescimento. Isso deve acontecer por volta lá dos 8 anos de idade na menina. No menino, a gente tem uma aceleração do crescimento, um aumento do volume testicular também, que é mais tardio. Ele tem que acontecer depois dos 9 anos. A gente espera que ele aconteça depois dos 9 anos de idade. Tá bom, então. Doutora Marina, a gente sempre pede a participação aqui dos telespectadores. Sim. Então, eu vou pedir licença para eu conversar aqui com eles. Olha, você que está aí nos assistindo, se você quer perguntar aqui para a doutora Marina Miller, ela é endocrinologista pediátrica, ou seja, é endocrinologista que ela cuida justamente de crianças. E a gente está falando aqui sobre hormônio do crescimento, problemas de crescimento. Quando a gente fala de problemas de crescimento, não só são aquelas crianças que não crescem, que são pequenas, mas também tem as que crescem demais, né, doutora? É isso. Então, manda sua pergunta para a gente. Está aí o nosso WhatsApp, 869-9927-0783. E, doutora Marina, a gente já tem aqui a participação, tá? Da Camila.
Ela mora no povoado Ponte do Jandira, na cidade de Buriti dos Lopes. Ela é mãe de 2 filhos. Ela diz que tem um casal. Então, os filhos, um tem 3 anos, o outro tem 6 anos. Ela mandou esse vídeo para a gente, uma pergunta aqui para a senhora. Vamos lá? Boa tarde, meu nome é Camila e gostaria de saber a partir de que idade devemos dar mais atenção aos hormônios nas crianças, principalmente nas meninas, e se o excesso deles tem causa alimentar ou genética. Obrigada. Tá. E aí, doutora? Então, eu acho que ela quis perguntar quando que é normal a menina começar a se desenvolver, Acho que ela quis saber quando que os pais devem se preocupar com essa questão da taxa hormonal, né? Porque quando é criança a gente nem liga para isso, assim, a gente nem lembra que tem hormônio aí nas crianças, né? Mas quando que os pais devem realmente verificar essa questão da taxa hormonal, quando que deve se preocupar? Em geral, a gente não deve se preocupar, porque a adolescência, a puberdade é normal. Então, se uma menina começa com um pouquinho de mama por volta dos 8 anos de idade, um pouquinho de pelo, de odor axilar, 8 anos para 9 anos, costuma ser tranquilo. O que a gente tem que observar nessas crianças, pensando na altura também, é a questão de com que altura que ela começou a puberdade, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque depois que a gente começa o estirão puberal, a gente tem um período ali que a gente vai crescer. Então, se eu entro muito baixo na puberdade, provavelmente eu ficarei mais baixa. Então, para ficar bem didático, se você, mãe, tá, uma filha, vamos colocar aqui a menina, sua filha começou a nascer pelos aqui embaixo do braço, ou cheirinho na axila. Um cheirinho, né? Aquele cheirinho mais forte na axila, os mamilos começaram já a ficar inchadinhos. Se isso aconteceu, por exemplo, com até 8 anos, está tranquilo, é normal, né, doutora? Após os 8 anos. Após os 8 anos é normal, então não precisa se preocupar em procurar um médico. Agora, se isso acontecer com 6 anos, aí deve procurar um médico, né? Tem que e aí tem que ficar atento qual o tamanho que ela está nessa idade, né? Quando ela começa com isso, aí, por exemplo, se ela entra muito baixinha, muito pequenininha, aí tem que se preocupar, porque é sinal que não vai crescer mais tanto. É isso, doutora? Não, ela vai crescer porque ela vai passar por estirão. Mas é aquele período ali que ela tem para crescer. Então, se ela entra mais baixa, ela vai ficar mais baixa. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Geralmente, nesse período da puberdade, cresce quantos centímetros? De 10 a 12 centímetros por ano. Em média, a puberdade dura 2 anos. Então, ela vai crescer de 20 a 25 centímetros no máximo. E a puberdade vai levar quantos anos aí? Em média, 2 anos, 2 anos e meio. A partir da menina, no caso, a partir do surgimento do broto mamário até vir a menstruação, são de 2 anos e meio, 2 anos. É onde ela vai crescer mais. Chegou a menstruação, doutora, o que acontece? Desacelera bastante o crescimento, na verdade, mas ainda cresce. Ainda vai crescer em torno de 5 a 7 centímetros. E quando que é indicado o tratamento com hormônio do crescimento? O hormônio do crescimento, na verdade, ele tem várias indicações. A principal, a mais comum que a gente vê, são crianças que têm deficiência na produção desse hormônio. São aquelas crianças que, por volta dos 2 anos de idade, eles começam a crescer um pouco menos, tem uma velocidade de crescimento que não é tão boa. Então, ele vai no pediatra, o pediatra verifica que essa velocidade de crescimento não é tão boa e acaba encaminhando para a gente. Mas existem outras indicações também, algumas síndromes que cursam com baixa estatura, como síndrome de Turner, a síndrome de Prader-Willi também são indicações de hormônio do crescimento. Crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, que a gente chama de PIG, elas também, se elas não recuperam o crescimento até os 2 anos de idade, eles têm indicação de fazer uso desse hormônio também. A gente tem uma cartela aí com a imagem da glândula que produz o hormônio do crescimento, não é isso? Isso. Coloca aí para a doutora explicar melhor como que funciona. Olha, glândula hipófise. Essa glândula fica aqui na lateral aqui, como se fosse na nossa fonte. É isso, doutora? Não, ela fica no meio da cabeça. No meio da cabeça? Em cima da célula túrcida, que fica em cima do nariz, aqui por dentro. Ela fica internamente, bem internamente. Bem internamente. E ela é responsável por produzir vários hormônios. Entre eles, o hormônio do crescimento, que é o GH. GH, o nome do hormônio. A gente costuma chamar a gente chama ele de GH, comercialmente a gente chama ele de somatropina. Certo. Quando a gente vai pra e aí esse tratamento, ele pode começar a partir de que idade? Quando existe uma indicação, doutora? Depende da indicação também. Por exemplo, nas síndrome de Prader-Willi, a gente tem começado já em crianças com 3 meses de idade. Quando
no caso de uma baixa estatura de crianças que foram pequenas para a idade gestacional, crianças que não crescem tão bem, a gente espera uma recuperação do crescimento até os 2, 4 anos de idade. Então, vai variar muito de acordo com a indicação. Certo, mas no caso da indicação daquela criança que não tem nenhuma síndrome, mas que está crescendo pouco, quando que deve começar? A gente deve fazer a primeira avaliação com os 2 anos de idade, por aí, e então até os 4 anos a gente costuma iniciar o tratamento. Ah, já pequenininho com 4 anos? Já. E criança que começa o tratamento com 8 anos, isso vai prejudicar ou não? Na verdade, a gente tem melhores resultados se a gente começa o tratamento antes da puberdade. Certo. Que a gente tem uma melhor resposta, a gente consegue melhor resposta antes da puberdade. E esse tratamento ele pode acontecer várias vezes, doutora, assim, na vida da criança? Por exemplo, com 4, passa um tempo, suspende, passa outro tempo ou não? Não, ele é um tratamento que a gente geralmente faz de forma contínua. Okay. A gente começa e vai até, a gente tem os critérios de suspender a medicação. Se for uma deficiência, às vezes até na vida adulta a gente mantém o hormônio. Tá bom, então olha, vamos ver agora o depoimento que a telespectadora, a Lana Isabela, enviou pra gente. Ela conta como é que foi a experiência dela com a filha, né? Que a filha dela usou o hormônio do crescimento. Vamos conferir? Hoje, minha filha está com 3 anos de idade, mas aos 6 anos nós notamos na apresentação do colégio que ela tinha uma estatura bem inferior aos amiguinhos. Então procuramos um endócrino pediátrico e ele fez uns exames e verificou realmente que ela estava abaixo da estatura normal, né, pela idade. Ele passou o hormônio de crescimento. Nós demos entradas no SUS, né? Como ia demorar 3 meses para a gente receber o primeiro lote, nós compramos os primeiros meses. Relativamente não é um custo alto, né? Esse hormônio, mas depois que eu consegui pelo SUS, foi rapidinho, todos os meses estava lá as caixinhas do hormônio do crescimento. Ela tomou durante 1 ano e meio, teve uma diferenciação, realmente ela cresceu nesse período um pouco mais do que anteriormente. E ele resolveu parar depois de 1 ano e meio. Aos 10 anos de idade, nós verificamos que ela não continuou no mesmo ritmo de crescimento. Voltamos no endócrino e ele passou mais 1 ano de hormônio. Ela tomou, teve um crescimento bem visível e não tomou mais, só foi 1 ano. E assim, nós gostamos do resultado. Bom, ela gostou do resultado, né? Assim, ela viu que ela começou com 6 aninhos. Quando você falou que deve começar com 2, 3 anos, até antes da puberdade, aí eu fiquei me colocando como mãe, né? Geralmente a gente como mãe, com a criança com 2, 3 anos, a gente acha que tá tudo tranquilo, ser pequenininho, ser baixinho, ser pequenininho. E aí acaba que você só vai procurar um especialista já quando você vê que todo mundo cresceu e seu filho ficou, né? Isso. Aí acaba chegando já o médico com 8 anos. O que eu imagino, não sei se é o que acontece realmente no consultório, né, doutora? Geralmente, as crianças que têm uma deficiência verdadeira de hormônio de crescimento, a estatura ela chama atenção desde o começo. São aquelas crianças que sempre são a primeira da fila, na escola. Então, eles já costumam, se for uma deficiência verdadeira, que responde bem ao hormônio, eles costumam chegar até antes. Mas realmente a gente obtém melhores resultados quando eles chegam para a gente antes do início da puberdade, antes do desenvolvimento puberal. Que aí o crescimento vai acelerar, o osso vai envelhecer pela ação dos hormônios e aí nosso tempo fica um pouco mais estreito. Bom, eu vi a mãe falando que é um tratamento que o SUS banca esse tratamento, né? Isso é muito bom, né? Tem algumas indicações que o SUS banca. No caso dela, deve ter sido uma deficiência realmente do hormônio, que aí a gente precisa fazer uma série de exames, são alguns exames que são até um pouco desconfortáveis, que você fica colhendo sangue de meia em meia hora, e aí a gente tem uma lista de exames que a gente pede, se preencher todos aqueles critérios, o SUS libera. E, graças a Deus, o GH, que é uma medicação que ela é bem cara, bem custosa, o governo tem repassado certinho para os casos que tem essa indicação. E tem alguma contraindicação da pessoa fazer esse tratamento com hormônio do crescimento? Quais são os riscos, assim? Sim.
por exemplo, pacientes que têm um diabetes, que tem um diabetes descompensado, que não está bem controlado, a gente não costuma indicar, porque ele é um hormônio que tem uma ação tem várias ações no organismo, uma delas é fazer crescer, mas outra é uma ação que vai contra a ação da insulina, que controla a glicemia. Então, pacientes que têm uma diabetes descompensada não podem usar, pacientes que têm um câncer ativo também não podem usar, mas em geral é uma medicação bem segura, de boa aceitação, que não costuma ter muito efeito adverso. Ok, a gente tem uma pergunta já. Coloca aí a pergunta, por favor. Ó, a Jennifer, do bairro Dirceu. Boa tarde. Tenho um filho que vai fazer 12 anos e a idade óssea dele é de criança de 8 anos. O último exame deu uma alteração na ressonância da cabeça. Se ele iniciar o uso de medicações, poderá crescer normal? Ele já está com 12 anos, né? Isso, o filho dela tem uma diferença muito grande e chama muita atenção entre a idade óssea e a idade cronológica, que a gente chama que é a idade mesmo que a criança nasceu, tem hoje. Então, isso chama atenção e pode ser, falar a favor realmente de uma deficiência hormonal. Se o tratamento tiver indicado, se ela tiver indicação de usar o hormônio, eles respondem muito bem, ainda mais que ele tem uma idade óssea atrasada, então ele vai responder, eles costumam responder muito bem e recuperar o crescimento. Nem sempre fica como se tivesse tratado desde o começo, mas tem uma boa recuperação. E a gente vai seguir aqui com a nossa entrevista, tá bom? Com a doutora Marina Miller, ela é endocrinologista pediátrica, a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre a questão do hormônio do crescimento, quando que deve ser utilizado. E aí a gente estava já com uma entrevista bem interessante, né? Ficamos de fazer outras perguntas aqui dos telespectadores. Mas antes do Emílio organizar já lá as perguntas, queria que a senhora falasse sobre relacionar-se a questão do hormônio do crescimento, se tem a ver com a questão da puberdade precoce. Tá. Na verdade, assim, quando a menina entra precocemente na puberdade, o osso envelhece, vamos dizer assim, que mais rápido. Então, ela, naquela idade da puberdade, ela é mais alta, é a mais alta da turma, geralmente, ou ela está ali bem em relação aos coleguinhas, mas a gente sabe que o osso vai envelhecer mais rápido e que ela vai parar de crescer antes. Então, às vezes, uma das indicações é quando a gente vê que a estatura daquela criança, a gente faz algumas previsões, né? Consegue fazer alguns cálculos para prever a altura final, e a gente vê que aquela criança ela vai fugir muito do alvo familiar. E aí, então, a gente inicia o bloqueio para ver se a gente consegue preservar esse alvo. Inicia o bloqueio, que eu falei, o tratamento. Como que esse alvo familiar? Que a senhora explicasse melhor isso. A altura é bastante determinado por fatores genéticos, pela altura dos pais. Então, a gente costuma calcular a altura-alvo de uma criança, quando a gente vai na consulta, que seria a altura do pai, mais a altura da mãe, mais ou menos 13 se for menino, é mais 13, se for menina é menos 13, dividido por 2. Para ficar uma média, né? Isso ali é o alvo familiar dela. E isso pode variar 5 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo. Tá bom, então. Aquele seria o canal de crescimento que a gente espera que a criança fique naquele intervalo, com a altura final naquele intervalo. A doutora Marina já tem pergunta lá, vamos lá. Solta a pergunta, da Raimundinha Timon, no Maranhão. Boa tarde, princesas. Ai, Raimundinha, não amei. Isso aí já ganhamos a tarde, né, doutora Então. Marina? Boa tarde, minha rainha. Ó, doutora, tem algum exame que dá para descobrir se a menina já está próximo de ter a primeira menstruação? Boa pergunta, Raimundinha. Na verdade, examinando fisicamente a criança, a gente já consegue ter uma ideia se está próxima à menstruação. A gente tem estadia o desenvolvimento puberal da criança e a gente consegue ver... O exame físico no mesmo exame já dá físico para mesmo, dizer. a gente já consegue ter uma noção. Qual Boa. seria uma idade dentro da média para uma menina menstruar? A gente considera precoce se a gente vê que aquela menina vai menstruar antes dos 10 anos e meio de idade. Hoje em dia a gente sabe que a menstruação está vindo cada vez mais cedo. Por que mesmo, hein, doutora? Por que a menstruação está vindo mais cedo nas crianças hoje? Então, não tem uma explicação exata, mas parece ser multifatorial, né? Várias coisas que a gente chama de disruptores endócrinos, vários estímulos externos. A gente não sabe dizer ao certo, mas isso tem sido uma tendência secular. A gente vê dizendo que a cada ano a menstruação vem acontecendo mais cedo. Tem mais pergunta aí, Emílio? Solta a pergunta. Ó, da Luana. Boa tarde. Minha filha tem 9 anos e ela está com 1,49 m e todos acham que ela já tem 12 anos.
pode estar com crescimento acelerado? É uma boa pergunta da Luana, porque a gente está falando sempre aqui em estatura menor, mas e quem cresce rápido demais? No caso da filha da Luana. Então, para a gente avaliar o crescimento da criança, a gente precisa pôr ela em gráficos para a gente comparar com crianças da mesma idade, que aí a gente põe nos gráficos de crescimento e compara. Mas realmente, 9 anos, 1,49 m, ela parece estar bem acima. Mas aí eu preciso ver realmente os caracteres, o exame físico dela, ver se ela já tem mama, como é que tá a velocidade de crescimento, se tem alguma outra coisa no exame físico que me chame a atenção, que eu possa me preocupar ou não. Mas 1,49 para 9 anos, ela tende a estar mais alta que o esperado. Aí tem que ver se o pai e a mãe são bem altos, isso, né? Também, exatamente. se a família de pessoas que têm uma estatura mais elevada, mais alta. Fatores genéticos são muito importantes. Agora, no caso aí, vamos usar como exemplo aí, mas claro que aí, hipoteticamente aqui, no caso ela tem 9 anos, já tem altura, vamos dizer, de uma criança de 12 anos. Isso quer dizer que ela vai continuar crescendo aceleradamente ou ela pode ter esse estirão e depois diminuir e ficar dentro da média? Em geral, essa criança de 9 anos que tem 1,49 m, se a gente fizer um examezinho que chama idade óssea, que geralmente a gente calcula a idade do osso pelo raio-x da mão, tá? E aí, provavelmente, a idade óssea, se ela já tiver mama, já tiver pelinho, já tiver caracteres sexuais secundários, essa idade óssea não é compatível com a idade cronológica, tá? Mais pra frente. Daí a gente tem que ver se a previsão de estatura final dela, apesar desse avanço, está dentro do esperado para ela ou não, para a gente ver se vale a pena fazer um tratamento, se ela já está perto de parar de crescer ou não. Doutora, eu sei que nem todo mundo tem acesso ao endocrinologista, que é uma especialidade, né? Então, assim, qual é a dica que a gente pode dar para os pais e para as mães que dependem do postinho de saúde? Falar com o pediatra mesmo, que eu acho que ele pode dar uma boa orientação, é isso? Isso. O pediatra é o profissional que vai detectar mais precocemente acelerações ou desacelerações do crescimento. O pai tem que estar atento também a sinais daquela criança que demora a trocar de numeração de sapato, de roupa, aquela criança que sempre é o mais baixinho da turma. E se ela vê que a criança começou com mama, com pelo, que está muito pequena, também é um sinal de que ela tem que procurar o atendimento. Ok, então. Obrigada, doutora Marina, pela sua participação aqui no Vida Saudável. Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme. Obrigada.